Olá, doutores, espero que estejam todos bem. Uma coisa que está me intrigando bastante é ver profissionais, professores de ortodontia, dizendo que cefalometria, análise cefalométrica, teleradiografia lateral não é necessário para fazer um bom diagnóstico ortodôntico, que existem medidas que vão substituir e etc. O objetivo dessa aula é a gente desmistificar isso. Será que realmente a gente precisa saber todo aquele traçado, aquelas numerações, fazer interpretações, isso? Então, o objetivo dessa aula é a gente tentar entender isso. Então, o primeiro ponto é entender para que serve uma cefalometria. A cefalometria transforma em números o que está acontecendo na face do nosso paciente. Então ela mostra para a gente o tamanho da mandíbula, tamanho de maxila, a posição dela em relação à base do crânio, a altura, né? Principalmente os problemas verticais e posteriores. Então, ela quantifica os problemas verticais e posteriores através de angulações, através de medidas lineares, a posição dos dentes em relação às bases ósseas e assim por diante. Então, é uma transformação do que a gente enxerga visualmente na face do nosso paciente e através de números que a gente faz através dos traçados e medidas e ângulos e assim por diante, tá? Então, basicamente, o que ela vai mostrar para a gente? Problemas anteriores, a gente vai conseguir avaliar isso, e problemas verticais, né? Não medido na face assim, mas medido nas suas porções laterais, tá bom? Então, independente de qual seja o traçado, pode ser USP, pode ser McNamara, pode ser Ricketts, pode ser, seja lá o que você for usar. Todos eles vão trazer medidas que avaliam o póstero anterior do nosso paciente e o vertical, né? Posicionando os dentes, maxila e mandíbula em relação à base do crânio. É isso que a cefalometria traz, tá? E transforma isso numericamente. E aí, o mais difícil de tudo isso é interpretar os números que essa cefalometria traz para a gente entender o que está acontecendo na face do nosso paciente, que tipo de crescimento que ele tem, quais os problemas que ele apresenta e assim por diante, tá? Então, esse é o principal objetivo de uma cefalometria, tá? E qual exame pode substituir uma análise cefalométrica se você não souber, né? Já que a gente está discutindo se é essencial ou não fazer uma análise cefalométrica, o que vai substituir esse exame é fazer uma análise facial completa do nosso paciente, olhar a face dele, principalmente o perfil, né, porque é dali que a gente tira os problemas anteriores e vertical, ou exames tomográficos e o mesmo exame clínico. Então, você vai lá no exame clínico e avalia o seu paciente, né? Então, exames de foto, exame clínico visualmente, né, e a tomografia. Tá bom? Esses exames podem, porventura, substituir, porque você pode fazer uma análise na face do seu paciente e encontrar essas respostas sobre os problemas anteriores que ele tem, os problemas verticais e assim por diante. O mais difícil é fazer com que você, na face desse paciente, consiga identificar problemas entre a posição dos dentes e as bases. É muito difícil. Na tomografia, isso sim é possível, só que a tomografia é um exame novo ainda. Existem algumas análises em cima de tomografia, mas ela é um pouco mais... não tem tantos estudos quanto na cefalometria convencional, que a gente está acostumado, que vem desde o advento da radiografia lateral, do inoma lateral, tá bom? Então, o que a gente vai utilizar para enxergar nesse perfil, né? Que podem nos ajudar. O perfil mole, porque a gente consegue enxergar se o paciente tem concavidade, convexidade, se o perfil é reto e assim por diante. Então, a gente consegue determinar, né, sobre esse perfil. Fazer análise do ângulo nasolabial do paciente. Esse ângulo é um ângulo muito importante para a gente conseguir identificar possíveis protrusões maxilares e mandibulares. E a gente também encontrar o tipo de perfil, né, que a gente já falou, e também se ele é paciente dólico, braque, né, se é uma face mais alongada ou se é uma face mais achatada, mais encurtada, mais braquifacial. Isso é bastante importante para a gente decidir que tipo de tratamento a gente vai utilizar.
Tá? E quando a gente pega o exame cefalométrico, a gente transforma isso que a gente olha na face do nosso paciente em um traçado, e esse traçado vai trazer aquelas medidas que a gente conversou lá no final. É simplesmente transformar em números o que a gente visualiza. Tá? Então, tá bom, legal, tudo bem, professor, entendi para que serve, né? É claro que, além de transformar, além de enxergar as bases, a gente também consegue colocar os dentes nessa base óssea, que é importante para a gente, e colocar esses dentes na face. E, através de todas essas posições, encontrar números que vão nos dizer o que está certo, o que está errado, se é o dente que está para frente, se é a maxila e assim por diante. O objetivo da cefalometria é trazer isso para a gente, coisa que, quando a gente não tem, a gente vai ter que encontrar maneiras diferentes de se fazer isso. Análise da face do paciente e análise da oclusão do nosso paciente através do exame clínico. E tentar identificar visualmente o que está acontecendo na boca do seu paciente. Se os dentes estão para frente, se é a maxila que está, e assim por diante. Então, a gente, em vez de olhar na cefalometria, a gente acaba olhando no perfil, no exame clínico e assim por diante, tá? Fotos e assim por diante, tá? Então, é exatamente essa quantificação das medidas encontradas na teleradiografia lateral que a cefalometria traz para a gente, tá? E quando ela vai fazer diferença? Principalmente quando o paciente estiver em fase de crescimento. Por quê? Se eu não souber, porque depois que o paciente cresceu, as bases ósseas mudam muito pouco de posição. A gente consegue interferir nas bases ósseas se a gente for fazer cirurgias ortognáticas. Paciente adulto, adulto jovem ou mesmo adulto mais de meia idade, que venha fazer tratamento ortodôntico, a gente não consegue controlar as posições das bases ósseas. É muito difícil. A gente, com ortodontia, consegue movimentar dentes. Ponto. Então, as bases ósseas talvez não faça tanta diferença. O perfil, ou talvez o tipo facial seja importante e tal, mas a gente consegue mudar muito isso. Então, não vai fazer tanta diferença. Agora, quando a gente tem um paciente em fase de crescimento, aí sim, porque ortopedicamente é sim possível alterar problemas ou desvios do padrão que a gente encontra na cefalometria. Então, lá, quando o paciente é jovem, faz muita diferença você conseguir enxergar um padrão fora da normalidade dentro do perfil do paciente ou dentro da análise cefalométrica para que você consiga alterar aquilo na fase de crescimento dele. Então, ali faz bastante diferença e nos pacientes de cirurgia ortognática também, tá? E quando vai fazer maior diferença ainda? Quando a gente tem o aluno que está iniciando no tratamento ortodôntico, né, que a gente chama de newbie, ele tem mais dificuldade de conseguir enxergar. Para quem já é pró, aquele professor de ortodontia que chega lá e fala para você, não precisa, porque é fácil, porque ele já está tão acostumado a verificar e fazer exames clínicos e observar as faces dos pacientes e os dentes, que é fácil identificar quando a gente tem uma protrusão, quando a gente tem uma atresia maxilar, quando a gente tem um retrognatismo. É fácil para quem já está acostumado, que já trabalha há mais de 20 anos com esse tipo de tratamento, como é o meu caso. Então, para quem está iniciando e para quem tem dificuldade, para quem ainda não tem essa manha de olhar aquela face e já conseguir identificar os problemas, faz muita diferença. Então, para quem está iniciando, o traçado cefalométrico é uma coisa muito importante. Para quem está lá na frente, talvez não faça tanta diferença. Então, esses professores que vêm dizendo que a cefalometria é isso e aquilo, não faz diferença, traz números errados, e às vezes traz mesmo, você enxerga uma coisa e ali tem número errado, tal. Talvez ele esqueceu daquela pessoa que está iniciando agora, que não tem essa manha de olhar uma face, um perfil e conseguir identificar todos esses problemas. Então,
na minha visão, para quem está começando, faz total diferença, tá? No estágio que eu estou, eu particularmente utilizo cefalometria até hoje, porque eu gosto de números, é da minha essência gostar de números. Mas para quem não gosta de números, talvez, depois de um certo tempo de ortodontia, talvez nem precise da cefalometria. Mas isso é depois de muito tempo estudando e vendo e olhando a própria cefalometria. Eu duvido que esse professor nunca estudou cefalometria. Então, durante a carreira dele, com certeza, ele estudou bastante cefalometria, e aí depois lá na frente é mais fácil de você identificar os problemas das faces dos pacientes, tá? E eu acho que nem cabe essa pergunta de usar ou não usar, né? Para mim, se é um exame que vai trazer algum tipo de benefício, se é um exame que está ali disponível para a gente buscar informações, a gente sempre tem que ter. Eu particularmente gosto de usar e sempre vou usar o traçado cefalométrico, até que porventura apareça um exame que seja melhor, que eu consiga identificar as mesmas coisas que eu consigo identificar na cefalometria. Como, por exemplo, um traçado em cima de uma tomografia. Por exemplo, pode vir a acontecer, já tem alguns, né, iniciando, e você consegue identificar aquilo que eu identifico na cefalometria. Para mim, talvez eu até mude. Mas nesse momento, para mim, eu ainda recomendo que todo mundo utilize a cefalometria, conheça a cefalometria, para que você consiga, depois de um tempo, quando você se tornar pró, aí você conseguir se libertar até da cefalometria, porque no final das contas a gente acaba olhando pequenos pontos, depois lá na frente, de tanto olhar, a gente vai direto onde a gente consegue identificar o problema na própria face, no próprio exame lateral, na própria radiografia e assim por diante. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Quem tiver dúvida, clica aqui. Quem gostou, deixa um joinha aí, compartilha com o colega e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.